Que tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. Então, falar sobre o tema que vocês colocaram, achei, pelo menos o que eu recebi por parte do pastor Josué, com muito carinho, né, que escreveu um e-mail muito carinhoso, muito obrigado, viu, pastor? Foi sobre não permitir que o ardor da nossa vocação se perca. Uma das coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida ministerial é que a vida ministerial, apesar de ser um excelente caminho, é tremendamente desgastante, né? E já vivi cenas assim, como você, como pastor, já deve ter vivido N vezes, de você visitar uma pessoa que acabou de ganhar um neném, fazer um funeral e depois fazer um casamento, no mesmo dia, não é? E aí você chega lá e, dependendo da situação, né, e quem são as pessoas que você está pastoreando, a alma da gente fica muito dolorida e machucada. Eu me lembro que, uma ocasião, eu estava conversando com um psiquiatra, e esse psiquiatra, não crente, e ele começou a dizer: olha, pastor, o senhor tem que tomar cuidado, não é? Porque o senhor se envolve demais. Aqui a gente aprende a colocar uma barreira, né, entre os relacionamentos do psiquiatra com os seus pacientes, para você poder se proteger emocionalmente. E aí eu virei para ele e falei assim: por acaso o senhor atende parentes com o psiquiatra? Ele falou: não, de jeito nenhum, não dá certo, porque a gente se envolve demais. Pois é, pastor só atende irmão. Como é que a gente faz isso? A gente entra na história das pessoas, a gente sente o carinho, a gente chora junto, mas Jesus disse que a gente tinha que chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, só que a gente faz isso tudo no meu dia, não é? E é uma montanha-russa emocional. E a grande pergunta é: como a paixão vocacional ela pode ser mantida forte dentro da gente, no meio dessa, vamos dizer assim, desse turbilhão que representa a vida ministerial. Depois, a gente olha não apenas esse aspecto, né, da vida ministerial, mas a gente vai olhar agora a igreja como instituição, tá? Quer queira, quer não, nós estamos dentro de uma instituição e que tem regras, e que tem, falar baixinho, política. Porque onde tem gente, tem política institucional. E, de repente, a gente chega com aquela vocação ardente, pensando que todo mundo é puro, santo, imaculado, e descobre um negócio esquisito. Quando eu cheguei no sul do país, lá em São Paulo, eu sou natural de São Paulo, a gente ia para uma reunião, todo mundo falava um na cara do outro, resolvi, tá pronto. Terminou a reunião, estava bom. Eu cheguei aqui no sul e descobri que não funcionava assim. Ninguém falava nada. E, de repente, na hora H, um propunha, outro votava, não sei o que, já estava tudo decidido. Aí eu entendi a filosofia do chimarrão. O negócio é o seguinte: na roda de chimarrão decidia-se tudo. Quando ia para a reunião, estava pronto. Você podia falar o que quisesse, um já tinha feito aliança com o outro, não é mesmo? Tem roda de chimarrão aqui, não é? Gente, aí a gente diz: como é que funciona? Como é que vai ser pastor e manter a vocação? Aí entram as várias batalhas espirituais no meio do ministério, que envolvem não apenas a questão institucional, a questão das emoções, mas chegam na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, né, que estão vivendo tantas pressões. Então a pergunta é: como
como a gente pode manter a paixão ao longo dos anos sem virar um profissional da religião. Sabe por quê? A tentação da gente é ser como um psiquiatra. A gente vira um profissional da fé. Eu crio uma distância, eu crio uma zona de conforto e digo, ó, tá aqui, né? Se virem aí. E aquela paixão, aquele sentimento, aquela vocação que nos levou ao ministério, ela fica escondida porque às vezes dói demais. Será que é impressão minha? Vocês concordam com o que eu estou falando aqui? Dá para a gente caminhar junto? Então, olhando para isso, eu fico pensando que a gente tem que olhar para a palavra de Deus e construir uma filosofia ministerial que possa nos ajudar a manter a paixão da nossa vocação, daquilo que nos levou para o ministério. Nós não fomos para o ministério porque a gente foi contratado por uma igreja. A gente foi por um apaixonado, por um sentimento de idealismo. Muitos começaram o ministério pagando para servir. Talvez a maioria que está aqui pagou para servir, não é? E depois o sustento veio em decorrência da igreja reconhecer o valor do seu trabalho e dizer, nós precisamos dessa pessoa em tempo integral. E alguns ainda trabalham tempo parcial para lá e para cá para poder fazer a obra de Deus. Então, como a gente pode construir essa filosofia de ministério? Num dos cursos que eu estava fazendo, o nosso professor, ele começou dizendo assim, olha, você tem que escrever uma filosofia ministerial. E era um documento no qual os valores, as motivações que me direcionavam a servir ao Senhor com toda a minha vida, pudessem estar expressos em palavras e textos bíblicos. Eu confesso que eu achei que era fácil fazer isso. Mas quando eu fui escrever, eu entrei em pânico. Porque eu imaginava que já estava tudo organizado na minha mente, eu já tinha bastante experiência ministerial. Nessa época eu já devia ter uns 18 anos de ministério, quando eu fui escrever a minha filosofia ministerial. E eu achei, não, a essa altura eu já tenho tudo organizado na minha mente. Mas quando eu tinha que provar biblicamente as minhas convicções e buscar dentro de mim o que é que estava gerando paixão dentro da minha alma e escrever sobre isso, eu entrei em crise. E um dos textos que me ajudou a descobrir as motivações da minha alma e focar essas motivações no desafio do reino de Deus colocado pelo Senhor Jesus, foi o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Eu queria estudar algumas frases desse capítulo, pensando na nossa paixão ministerial. E eu queria olhar para isso, né, e tentar aprender com esses ensinos de Jesus, que eu vou tirar alguns deles, para a gente poder confirmar dentro da gente mesmo o que é que gera paixão na nossa alma. Primeiro, eu vou começar no versículo 1. Capítulo 10 de Mateus, versículo 1, vou estar lendo na Nova Almeida atualizada, a versão que eu vou usar. E está assim, logo na primeira frase, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos. Começa assim. E se você lembra o texto, você vai lembrar o que está no contexto. Diz que Jesus passou uma noite de oração. Não é? Ele fez uma vigília de oração. E depois dessa vigília de oração, nessa conexão entre Pai e Filho, numa assembleia divina, não é? Onde está lá Pai, Filho e Espírito Santo, os 12 que ele chamou, vieram como uma revelação do céu. É isso que eu creio. E aí o Senhor Jesus começou a chamar cada um dos seus discípulos para serem discípulos do Senhor. Então, o primeiro ensino que eu tenho aqui
é que a gente precisa lembrar sempre, no decorrer do ministério, nas horas boas, nas horas ruins, por que a gente está no ministério. A gente está no ministério porque um dia a Assembleia Divina se reuniu e decidiu nomear você ministro do reino de Deus. Você está entendendo esse negócio? Olha, Deus, lá na Assembleia, Jesus Cristo, o Espírito Santo, olharam para a multidão dos discípulos e eles escolheram você e depois revelaram a você a sua chamada. E uma das coisas importantes para a minha vida é que em toda crise ministerial que eu já vivi, a importância da certeza do meu chamado é que me ajudou a continuar e a enfrentar a próxima crise. Deus foi muito bom e eu gosto de lembrar do meu chamado. Por quê? Porque isso me dá forças para manter minha paixão. É um orgulho, é um prazer, é um privilégio ser escolhido pela Trindade Divina para essa santa missão. E eu não posso perder do coração, deixar desaparecer do meu coração esse sentimento de privilégio. Meu chamado ao ministério aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. Eu nasci num lar evangélico, eu aprendi as coisas do reino desde pequenino, escola dominical, vida cristã, bem, você conhece tudo isso. Mas aos 12 anos de idade eu tive uma experiência pessoal com Jesus. E eu descobri que Jesus podia falar com a gente, que a gente podia ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E que aquilo que a gente vive na fé cristã não é meramente uma doutrina que a gente pratica ou uma herança familiar, mas é uma descoberta de um Deus vivo que visita, que salva, que transforma a nossa vida. E com 12 anos de idade, então, eu comecei a buscar esse Senhor, porque já que eu descobri que Ele podia falar, eu agora queria ouvir, né? E então eu tinha meu encontro marcado com o Senhor. E foi naquele mesmo ano que o Senhor começou a me chamar para o ministério. E Ele começou a usar vários trechos da palavra de Deus para dizer para mim que Ele estava me separando para essa obra. Mas o sentimento que eu tinha era um sentimento assim: eu tenho só 12 anos. Eu não posso tomar uma decisão tão séria como essa na minha vida. E um dia eu orei assim. Eu disse: Senhor, eu não tenho capacidade, com 12 anos de idade, de tomar essa decisão. Quando eu crescer, o Senhor fala comigo. Que coisa, né? Só criança ora assim, né? Que não conhece a autoridade de Deus, né? Mas eu orei assim: Senhor, olha, eu não tenho capacidade. Quando eu crescer, o Senhor fala comigo. E aí eu abri a Bíblia, porque esse era o jeito que eu aprendi que Deus podia falar comigo. E eu abri a Bíblia e caiu lá em Jeremias capítulo 1. E Jeremias capítulo 1 diz exatamente: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar você vai, porque antes que você fosse gerado do ventre da sua mãe, te constituí como profeta. Eu falei: tá bom, Senhor, entendi, tá? Então agora eu tenho que falar com os meus pais. E aí eu desci, né? Nós morávamos num sobrado, eu desci as escadas e fui conversar com meu pai e minha mãe. Era final da tarde, porque eu sempre, meu horário de oração era 5 horas da tarde, e eu ficava ali na presença de Deus, e meu pai já tinha chegado do trabalho àquela hora, e aí eu fui falar com eles e disse: olha, papai, mamãe, eu estou tendo uma experiência muito séria e eu queria comunicar para vocês que Deus está me chamando para o ministério. E eu levei a Bíblia e li o texto para eles. De repente, meu pai e minha mãe começaram a chorar. Choravam. Eu não entendia nada. E aí meu pai disse assim: filho, quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, nós colocamos a mão sobre a barriga da sua mãe e dedicamos você ao Senhor. Mas fizemos uma promessa a Deus, de nunca falar isso para você. E se Deus aceitasse a dedicação que nós fizemos, Ele revelaria no tempo certo para você. E hoje o Senhor está revelando essas coisas para você. Cada vez que eu vivo um conflito,
Cada vez que eu tenho medo, cada vez que eu acho que o ministério talvez pudesse ser um lugar errado, cada vez que eu vejo uma obra muito maior do que eu possa fazer, que me dá vontade de desistir, eu lembro, não, o Senhor me escolheu para essa obra. Você está entendendo? Só que essa é a minha experiência. Mas eu tenho certeza que você está no ministério porque Deus te deu uma experiência. Ela é única. A minha é minha. A sua é sua. É única, é pessoal, é intransferível. E Deus usa coisas tão preciosas que são marcas da nossa existência. E se você está no ministério é por causa disso, meu querido. Então, se um dia, de alguma maneira, vier aquela tentação sobre, olha, vou desistir, olha, eu estou cansado, olha a igreja, olha aquilo, olha fulano, olha Beltrano, todos nós sentimos isso. Lembra que você serve ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, e Ele te escolheu. É algo que veio do trono do Senhor. E é preciso, essa motivação precisa ser aquela que revive a nossa força no meio das lutas. Eu estou há 33 anos como pastor da primeira igreja batista de Curitiba e ao todo eu tenho 41 anos de ministério, ao todo. E já é uma longa carreira, né? Já estou de cabelinho branco. E quem olha para a grande igreja que a gente vive lá e tem hoje, pensa, não, tudo um caminho bonito, fácil. Mas já chegaram momentos de eu dizer para Deus, eu vou embora desse lugar. Eu me lembro de um dia que eu estava trancado lá no meu escritório dentro de casa, e eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu vou embora. Tem fulano, tem Beltrano, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Isso só aconteceu comigo, não acontece com você não, né? E aí tá aquele sentimento, e o Senhor, eu falei assim, eu só quero a tua permissão que eu vou embora. Ele falou para mim assim, claramente, quer ir, vai, mas você vai sozinho, porque eu te constituí pastor nesse lugar, fica aí até eu mandar você sair. E sabe, essas consciências de que a gente está no lugar que Deus mandou, que nós fomos chamados para essa obra, que Ele nos investiu de graça para esse trabalho, é que nos dão a firmeza no meio das batalhas. Não tem outro jeito. Jesus nunca escondeu de nós o fato de que as lutas viriam, mas Ele sempre prometeu que por causa da sua escolha, Ele estaria conosco em cada uma dessas lutas. E olha só o que Jesus vai dizer no próprio capítulo que a gente está estudando, que é Mateus 10, a partir do verso 16. Ele está chamando os discípulos. É o primeiro encontro dizendo, vocês estão sendo escolhidos para discípulos. É o primeiro sermão do seminário deles. Olha só o que ele vai dizer. Eis que os envio, como verso 16, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Queridos, eu me lembro de um dia que eu estava fazendo uma conferência em Rondônia. Em Rondônia, no interior de Rondônia. E ligo para casa para conversar com a minha esposa e ela diz assim, hoje nós recebemos um oficial de justiça aqui na porta de casa. Sério, o que aconteceu? Tem um irmão fulano de tal que está interpelando judicialmente a decisão da igreja numa assembleia. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos
testemunho a eles e aos gentios. Se de um lado você tem essa pressão, de outro, você vai estar lá pregando junto com o prefeito da sua cidade, lá no lugar e tal, porque o Senhor está colocando você como esse escolhido para isso. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Está entendendo? E ele continua. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E depois continua, versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamar o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. O que é que você está reclamando? Verso 26. Portanto, não tenho medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Eu me lembro de uma ocasião, um problema moral na equipe pastoral, uma acusação de um assédio de um dos pastores da equipe com uma jovem da igreja. E esse pastor era um líder fenomenal. Tinha a juventude toda da igreja na mão. A igreja estava na iminência de ser dividida. Eu vi aquilo assim e falei, isso aqui vai rachar. Não tem como não rachar. Não tem. Está entendendo? Aí comecei a orar. E aí o Senhor falou para mim assim, não fale nada. Eu falei, mas Senhor, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, você não vai falar nada. Aí eu me lembro que o vice-presidente da igreja me procurou e falou, pastor, o senhor tem que falar alguma coisa. Eu falei, agora eu não posso, Deus mandou eu não falar nada. E todo mundo me chamando de frouxo. Aí veio o presidente do corpo diaconal, pastor, o senhor tem que falar alguma coisa. Eu não posso, Deus mandou eu não falar nada. Aí chegou a minha mulher, falou, pelo amor de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Eu disse, mulher, eu não posso. Deus falou para não falar nada. E aí eu vou para a assembleia, sabe? A assembleia de igreja batista é um negócio diferente, né? Ela parece condomínio. Não tem ninguém na reunião, mas no dia que tem um problema aparece todo mundo. Aí estava cheio. De um lado um grupo, de outro lado outro grupo, todo mundo bravo e tal. E eu não tinha falado nada. Mas ele começou a conversar, e um falou uma coisa, outro falou outra, começou a falar, e de repente uma pessoa disse, mas o pastor fulano me disse isso. Daí o outro disse, mas o pastor fulano me disse aquilo. Aí o outro, mas o pastor fulano disse aquilo outro. E eu só na mesa, dirigindo, sem falar nada. E de repente alguém olhou e falou assim, tem mentira nessa história. Pastor, queria propor a nomeação de uma comissão de disciplina para clarear essa questão. Eu quero, é o que eu mais queria. Mas se eu fizesse isso, estava quebrada a igreja. Mas os dois grupos ali viram que tinha alguma coisa errada. E quando eu voltei para casa, o Senhor falou assim, você entendeu? Eu estou cuidando da minha igreja. Jesus está falando isso para a gente. É isso que está aqui. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Querido, a vida do ministério é espiritual. Não são os estratagemas humanos que farão a diferença. É o poder do Espírito Santo no meio da sua igreja que faz toda a diferença. A Bíblia ainda continua, verso 27, o que lhes digo às escuras, repitam a plena luz,
E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Olha, quem manda é Deus. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Tem alguns aqui que é fácil, né? Tem bem pouquinho, é fácil de contar. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Eu não vou deixar a paixão ser consumida pelas dores, pelos problemas, pelas intrigas, pelos altos e baixos, porque eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Eu fui comissionado por Ele. Eu não sou empregado da igreja. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Por isso, não permita que a luta que você está vivendo possa encobrir a voz daquele que o chamou e que continua a dirigir os seus passos. Então, a primeira grande motivação que eu queria deixar com você nessa manhã é essa. A gente não perde a paixão se a gente estiver convicto do nosso chamado. E se a nossa conexão com aquele que nos chamou permanece viva dentro da gente. Porque a gente está no lugar que Ele mandou. E a gente faz o que Ele mandou, na hora que Ele mandou e do jeito que Ele mandou. Está entendendo? Segundo ensino que eu queria deixar com você aqui nessa manhã. Mateus 10, 1, não é? Diz assim, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, olha só, o que Ele fez? Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Aí versículos 7 e 8 diz assim, pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. O segundo ensino que esse texto nos apresenta, para que nós não deixemos o ardor da nossa vocação se desvanecer, é que o ministério não é feito com títulos. O ministério não é feito com ferramentas apenas, com modelos de igreja. Não é feito por causa de um planejamento estratégico. Ministério é fruto de um evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, nós não vamos poder deixar nosso ardor da nossa vocação se desvanecer. Porque a cada dia a gente vai ver o Espírito Santo, que é o Senhor da missão, realizando coisas que nós nunca poderíamos imaginar. E a gente está fazendo essa obra. Quem é o missionário? É Jesus. Jesus é um missionário. Nós somos apenas os coadjuvantes. Ele veio a esse mundo, tomou o nosso lugar na cruz, desceu ao Hades, não é? Que a gente chama de inferno, tirou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitou o terceiro dia para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o missionário. E é em nome dele, que é o missionário, que a gente vai. Mas esse que nos enviou, ele disse, não vou deixar vocês órfãos. Porque quando eu subir, eu vou derramar sobre vocês o quê? O meu Espírito. E é no poder do Espírito Santo que a obra é feita. É isso que ele está dizendo para a gente. Não dá para cumprir os propósitos da missão sem que Jesus coloque a sua autoridade à nossa disposição, porque a obra é dele, não nossa.
Ele vai colocar autoridade. E é interessante que todos os textos que falam sobre envio, eles vão repetir a mesma coisa. A gente leu o comissionamento. No comissionamento ele já falou isso. Mas se a gente pegar a grande comissão, tá? Olha lá, Mateus 28, 18 a 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Gente, isso aqui é uma coisa teologicamente maravilhosa. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, o Pai entregou o reino ao Filho, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés. E aí ele vai devolver o reino ao Pai. Mas é na autoridade desse que tem todo o poder no céu e na terra. É isso que a Bíblia está dizendo, que a gente está sendo comissionado. Nós fomos chamados por causa dessa autoridade, mas nós estamos sendo enviados nessa autoridade. E ele continua: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aí ele vai dizer: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A obra é dele. Alguns anos atrás, eu fui participar de um funeral de um colega pastor em São Paulo, e eu peguei um avião bem cedo para participar do enterro, e cheguei ali na igreja onde seria o culto, e o corpo ainda não tinha chegado. Mas o pastor estava lá com a família, aguardando chegar o corpo, etc., estava arrumando as coisas, e nós começamos a bater papo de pastor, né? E de repente esse colega chegou para mim e disse assim: Pascoal, você sabe, né? Nós somos só o cachorro do pastor. Eu falei: cara, que negócio é esse, cachorro do pastor? O que você quer dizer com isso? Ele falou assim: Pascoal, todo pastor tem um cachorrinho. Ele assobia, o cachorrinho vai lá e empurra a ovelha para um lado. Ele assobia diferente, ele vai lá e empurra a ovelha para o outro lado. Então, Jesus é o pastor, nós somos o cachorro do pastor. Ele assobia e a gente corre. E eu falei: que coisa bacana. Ele me explicou tudo sobre ministério. É isso aqui. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando você vai orar por alguém, você vai em nome de Jesus. Você não vai em nome da igreja, você não vai em nome de uma liturgia, você não vai porque você acredita, você vai porque Jesus te mandou. E às vezes você nem acredita, ele vai fazer as coisas. Eu me lembro que eu estava na igreja e uma senhorinha já idosa, a filha dela na igreja também, membro da igreja, querida, uma família amada, e terminou o culto, ela veio: pastor, o senhor tem que orar pela minha filha. E eu pensei assim: puxa vida, mas essa irmã tem tanta gente orando com ela, tanta coisa, eu não preciso ser o pastor para orar, né? E ela falou: pastor, o senhor tem que orar pela minha filha, porque hoje ela vai ser curada quando o senhor orar. E eu dizia: meu Deus do céu, essa mulher está exagerando demais, pelo amor de Deus, né? Mas a mulher foi tão insistente, mas tão insistente, mas tão insistente, que eu fui lá. A senhora estava lá no fundo, e eu fui lá. Ó, confesso, eu fui cumprir tabela, sem fé nenhuma, pecador, confesso. E fui lá e orei. Mas naquele dia Jesus queria fazer algo tremendo. E não era por causa da minha fé, talvez mais pela fé daquela senhorinha, mas porque ele queria revelar a glória dele. E naquele instante aquela mulher foi curada. Sabe, a gente não está fazendo as coisas porque a gente sabe, porque a gente tem poder. O poder de Deus é emprestado, é dele. Ele empresta quando ele quer, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Você não é dono, mesmo que você tenha o dom. Pô, Deus pode ter o dom que você quiser, você não vai fazer do jeito que você quiser, só na hora que o Espírito Santo te encher.
Não é verdade isso? E ele está dizendo exatamente isso. Eis que estou convosco todos os dias. Então é nessa autoridade que eu estou mandando você e eu vou estar do teu lado. E a obra do ministério é feita assim, no poder do Espírito Santo de Deus. E às vezes, gente, nós somos tão orgulhosos, achando que podemos fazer alguma coisa na obra do ministério, e Deus quebra o nosso orgulho para entender que tudo é obra de Deus. Eu me lembro de um caso, né, na nossa igreja, de uma família pedante, mas pedante. Eles tinham muito dinheiro e a gente começou a fazer grupos, né, células, pequenos grupos de estudo bíblico. Eles frequentavam o nosso pequeno grupo. E aquela senhora cética, mas uma senhora pedante, orgulhosa, cheia de coisa. E aí ela vinha aos cultos, ouvia a mensagem, mas nunca tinha tomado uma decisão lá de Jesus. E um dia ela chega feliz e diz assim: pastor, aceitei Jesus como meu Salvador. Eu falei: aleluia, graças a Deus. Depois de tanto... Como é que foi, minha irmã? Olha, eu fui numa reunião e tinha um rapaz, um senhor lá, que era catador de lixo. Quando ele começou a falar, ele falou: nós vai, nós vem e tal, não sei o quê. Eu falei: o que eu vim fazer aqui? Eu, essa pessoa e tal, nesse lugar, foi vindo esse cara. Mas não sei o que aconteceu lá. Houve um poder, uma coisa tremenda que eu não consegui resistir e eu recebi Jesus. Eu imaginava que ia ser com o Senhor aqui nessa igreja bonita e Deus me levou lá. Eu falei: aleluia, Senhor, obrigado. Porque é o poder do Senhor que faz a obra, não somos nós. É Ele que faz. Outros textos da grande comissão, ele vai falar a mesma coisa. Marcos 16, 15 a 18, ainda mais veemente. Ele diz: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se a gente tentar fazer a obra de Deus com a nossa autoridade pastoral, você vai se quebrar no primeiro dia. Não adianta chegar lá e dizer: eu sou o pastor da igreja. Está quebrado já, de cara. E daí? Se você quiser fazer a obra de Deus, porque você recebeu uma incumbência denominacional, está quebrado, querido. Se você imagina que vai fazer a obra de Deus como fruto do nosso planejamento estratégico, está quebrado. Sabe qual é o grande problema? É que a gente traz da economia de mercado valores para dentro da igreja que não são da economia do reino. E elas não funcionam. Sugiro a leitura, não tem aí para vender, tá? Mas eu sugiro a leitura para vocês de um livrinho maravilhoso. E deem para todos os líderes da sua igreja. Vai dar um nó na cabeça de tudo quanto é empresário que você tem na tua igreja. Chama-se A Escolha, publicado pela editora Pão de Ar. Livrinho fininho, onde ele vai apresentar: isso aqui é a economia do reino, isso aqui é a economia de mercado. E aí você tem um choque, porque a igreja não é dirigida pela economia de mercado, ela é dirigida pela economia do reino. E sabe, queridos, a igreja tem um cabeça que chama Jesus. Você é só o cachorro do pastor. Não é? Mas é verdade. Então, o que acontece na igreja? Por isso que às vezes a gente não entende a dinâmica da igreja, e o povo não entende, porque Deus dá dons às pessoas. E a Bíblia diz que
todos os dons que uma igreja precisa, ele já derramou naquela comunidade. Está escrito na Bíblia isso. Todos. Eles podem estar escondidos, abafados, mas eles estão lá. Todos. Agora, como funciona esse corpo que tem o cabeça Jesus e os dons? Cada pessoa que está cheia do Espírito, que está sendo trabalhada pelo Espírito e tem um dom, ela enxerga a necessidade do corpo à luz do seu dom. Então, se tem alguém que tem o dom da misericórdia, vai dizer, essa igreja não faz nada pela ação social. Gente, do lado aqui da igreja, tem gente ali, tem gente. Nós temos que fazer alguma coisa. E não importa quanto você faça, ele sempre vai dizer isso, porque ele só enxerga isso, porque ele tem o dom da misericórdia. Se você tem alguém que tem o dom, né, de governo, ele quer botar em ordem todas as coisas. Não, nós temos que criar os processos, os sistemas, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Mas é o dom dele. Tá? Se você tem um cara que é o dom de evangelista, né? Olha, eu queria ter um monte de gente com o dom de evangelista na igreja, porque aquele cara que você olha por um lado, ele já tem 3, 5 do lado dele, que ele já começou a rebanhar, e ele está falando de Jesus ali, essa igreja não prega o evangelho, tem que pregar o evangelho, tem que fazer apelo, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer... Não funciona sem igreja. Tá? E aí a gente quer colocar esse povo na economia de mercado. Como é que funciona a economia de mercado? A gente faz um planejamento estratégico, diz o nosso alvo prioritário para os próximos 5 anos é isso aqui, e você diz para a pessoa que tem o dom da misericórdia, daqui 5 anos você volta com o seu projeto para a gente conversar. Aí o que vai acontecer na sua igreja? Ele vai mudar de igreja. Por quê? Porque não funciona a economia de mercado na economia do reino. Aí eu digo o contrário, na nossa igreja é assim, eu resolvi o problema, eu digo assim, gente, não tem problema. Deus está falando com você, não é comigo. Então, se Ele falou com você, você vai dobrar o joelho, Ele vai te dar pessoas para você servir e a grana que você precisa também. Porque eu não sou obrigado a levantar a grana dele, está falando com você, você vai dobrar o joelho. Eu dobro o joelho para quê? Você vai dobrar ali. E hoje a nossa igreja tem mais de 300 diferentes ministérios. Por quê? Porque você empodera aqueles que têm o dom e dá liberdade para que eles possam levantar recursos, fazer o planejamento e caminhar. E você vai aprender uma coisa, você só é o cachorro do pastor. Porque a cabeça está indo muito mais lá na frente que você não consegue, você vai correr atrás o tempo todo. E aí começa a pipocar ali, meu Deus do céu, o que eu faço? O Senhor continua sendo cabeça, porque eu não dou conta não. Entende? Mas a obra de Deus vai se expandindo de maneiras tão incríveis. Porque essa obra é feita no poder do Espírito, através dos dons do Espírito, através desse Senhor que é o cabeça. Quando a nossa vocação está sendo constantemente renovada pelo poder do Espírito Santo fluindo em nós, então como é que a gente vai perder o ardor, a paixão da nossa vocação? Há 8 anos e meio atrás, Deus me deu uma palavra muito clara para mim, tá? De quando eu tinha que passar o bastão da primeira igreja, ou o cajado. Tá? E falta 1 ano e meio. E aí, eu quero dizer para você que isso foi uma crise muito grande dentro da minha alma, que eu tinha que guardar para mim. Deus falando comigo. Eu fui trabalhando isso. Eu disse, tá bom, Senhor, vamos fazer um trato? Então, nesse tempo que me sobrou, eu quero ser mais efetivo no teu reino do que eu fui durante toda a minha juventude. E o Senhor falou, tá bom, o que você quer? Eu falei, aleluia, agora está comigo. E eu comecei a fazer a minha lista. Isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Eu pensei, isso aqui é um projeto para 8 anos. Não deu 2 anos, estava tudo pronto. E eu olhei e falei, meu Deus, e agora? Ele falou, pede mais. E eu continuei. Já foi, é a 4ª lista que eu faço. Por quê?
porque quem faz a obra é o Senhor. E no meio dessas listas, ele botou esse negócio que eu nem imaginava, que eu nem pensava. E sabe, a gente entra numa dimensão de que você não depende do recurso, você não depende de pessoas, você depende de Deus. Nós estamos vivendo uma experiência, as coisas que eu falo aqui, não entendam errado, tá? Eu falo como testemunho da glória do Senhor, tá? Só isso, tá? Mas a gente está vivendo hoje um momento muito singular na nossa vida, da igreja, e na minha vida pessoal. Alguns anos atrás, a gente tem um trabalho muito grande com deficientes. Então, a gente tem lá cadeirantes, a gente tem Downs, a gente tem síndrome de... Não, espectro autista, a gente tem surdos, tem cegos. É um trabalho muito grande nessa área. E um dia um pai chegou para mim, de uma pessoa com uma desabilidade muito grande, e disse assim: pastor, sabe qual é o maior temor de nós, pais? Eu falei: não, qual é? O que vai acontecer com os nossos filhos quando nós morrermos? Quem vai cuidar deles? Ele falou: pastor, a igreja tem que fazer alguma coisa pelos nossos filhos. Vamos construir alguma coisa. Eu falei: querido, olha, construir é fácil. A gente dá um jeito para construir. É o de menos. Mas como é que vai dar sustentabilidade para esse negócio? Precisa de fisioterapeuta, precisa de enfermeiro, precisa disso, daquilo. É uma fortuna. Como é que a gente vai manter? Vocês fazem tudo isso pelo seu filho, mas se eles forem morar com a gente, vai ter que pagar para fazer. Como é que vai ser? Mas isso nunca mais saiu do meu coração. Sabe aquelas coisas que são uma sementinha que fica na cabeça da gente? Toda hora volta, toda hora volta, toda hora volta. Eu disse: Senhor, eu não vou nem pensar nisso. Eu já estou saindo, estou indo embora. Tá? E a gente começou a trabalhar com uma organização americana chamada John and Friends. Daquela senhora tetraplégica que pinta com a boca, né? Tem um livro dela famoso aqui em português. E essa organização ela começou a trabalhar com a gente distribuindo cadeira de rodas. Ela distribui cadeiras de rodas no mundo todo e ela precisava de ajuda de uma igreja que pudesse dar o suporte para receber as cadeiras de roda, enviar para os lugares, assim fazer. E como a nossa igreja é uma igreja grande, a gente tem um radar, que é um instrumento para você fazer importações e tudo mais, e a nossa organização social também tem. Falei: nós podemos ajudar, vou ajudar vocês. Então, através da John and Friends e da nossa organização social, 8.000 cadeiras de rodas já foram distribuídas no Brasil nesses últimos 4 anos. É um trabalho assim muito bonito que aquela organização faz. Nós somos só parceiros, só ajudamos contactando as igrejas, fazendo os trâmites, desembaraçando as coisas, assim vai. Mas essa parceria cresceu e eles falaram assim: vamos ampliar a parceria? Vamos. O que vocês querem? Nós queremos criar um centro de formação profissional. Eu falei: tranquilo, isso a gente já faz, a gente já tem convênio com o Senai, tem convênio com isso, vamos criar e vamos fazer. E a coisa foi. Eles ficaram amaram aquilo, disseram: maravilha, vamos ampliar essa parceria. Eu falei: tá, mas o que vocês querem? Eu queria construir um centro de reabilitação no Brasil. Eu falei: meu Deus, reabilitação? Como é que vai fazer reabilitação? É caríssimo. E ele falou: não, nós vamos investir nesse projeto, você entra com uma parte, nós investimos, nós vamos ajudar você durante 3 anos, depois você tem que tocar sozinho o projeto. Eu falei: meu Deus, construir é fácil, manter é difícil. Como é que vai ser, Senhor, tá, esse negócio? E eu fiquei muito inseguro. Comecei a orar, e ele falou assim: você tem uma ovelha aí na tua igreja que é dono de um hospital, vai lá. Eu fui lá para o dono do hospital, um grande hospital em Campo Largo, um dos maiores dos hospitais do estado hoje, tem só de UTIs, 350 UTIs.
né? Então é um hospital enorme, tá? 1.500 leitos. E eu cheguei para ele e falei, ó, Luiz, o negócio é o seguinte, tem um grupo de americanos que quer fazer isso aqui, só que não dá, isso aqui vai ficar muito caro. Eu quero fazer uma proposta para você. Qual é a proposta, pastor? Foi o seguinte, ó, você já tem contatos com todas as universidades que fazem estágio aí com você. De enfermagem, fisioterapia, de terapia ocupacional, disso, de nutrição, disso, daquilo. Todo mundo faz estágio aqui com você. O estágio é obrigatório, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai pagar todos os preceptores, a gente vai colocar os estagiários lá no centro de reabilitação e você vai tocar esse centro de reabilitação. E eu vou colocar toda a parte administrativa, vou cuidar, fazer o cuidado pastoral. Ele falou, fechou. Aleluia, Senhor. Aí eu apresentei o projeto para os americanos. E falei assim, olha, só que vocês vão fazer o centro de reabilitação, compra uma terra um pouquinho maior, porque eu quero fazer o lugar de hospedar essa gente que não tem onde morar. Porque esse pai um dia me falou assim. Aí eles vieram para cá, olharam o terreno, tal, etc. E a hora que eles começaram a fazer o planejamento, ele disse, mas vai ficar muito caro isso, vai ficar muito caro, vai ficar muito caro, vai ficar muito caro. E de repente eles colocaram um alojamento lá atrás. Eu disse, o que é isso aqui? Isso aqui era para o futuro, para quando eu tiver dinheiro para fazer. Ele falou assim, nós estamos aqui porque você sonhou com a gente. E nós queremos ser parceiro do seu sonho. Nós vamos fazer o lugar para você. E eles estão doando para a igreja construir esse local, em parceria com esse hospital, $1,5 milhão para fazer essa obra. E vai ficar tudo em nome da PIB. E eu falei, vamos abrir um CNPJ para vocês? Ele falou, nós não trabalhamos assim. Ou nós confiamos ou não confiamos. Nós cremos que vocês vão fazer essa obra e nós vamos estar junto com vocês nessa obra. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu sou só o cachorrinho do pastor. Porque a hora que eu comecei a orar por um assunto que era muito maior do que a minha capacidade, o Senhor colocou pessoas. Entre aqueles anos daquele pai me falar, se converteu o dono desse hospital. Se converteu a mulher dele, se converteu o filho, se converteu o outro filho, as duas noras, as consogras. Gente, toda aquela família se converteu. E eu disse um dia para ele, esse hospital tem que virar um hospital missionário. E a primeira coisa que a gente fez foi colocar a capelania lá. Ele dizia, pastor, eu tenho 97% SUS, eu tenho o meu sócio que a esposa é uma católica, assim, vai criar problema. Eu falei, querido, nós vamos pregar o evangelho, o Senhor não te chamou por qualquer coisa, não. E de repente começou o trabalho a acontecer lá, e a gente se convertendo através da capelania, uma coisa linda, linda, linda. E quando chegou a hora, ele disse, estou aqui. Ele foi com os médicos do hospital para Moçambique fazer missões, voltou de lá e disse, nós temos que ajudar a obra missionária. E ele virou uma pessoa que tem um coração missionário. Deus preparou o pai para falar comigo anos atrás. Sem eu saber, me levou a levar a Jesus toda aquela família. Ele já estava planejando. Mexeu lá nos Estados Unidos para uma organização me dar o dinheiro para fazer a obra. E vai levantar os voluntários que eu preciso para essa obra funcionar. Por quê? Porque a obra de Deus é feita no poder do Espírito Santo de Deus. Tem planejamento estratégico que dá conta disso? Fala a verdade. Se você pensar que a grana vai sair do chão da sua fábrica, que essa é a economia de mercado, e aí alguém vai dizer para você assim, pastor, você está fazendo muitas coisas, concentre-se, querido, vai aprender como é que funciona o corpo de Cristo. Deixa o povo de Deus trabalhar, Gente, as coisas vão acontecer de maneiras que você não tem ideia, vem os desafios de Deus. Agora, pode ter certeza, virão desafios tremendos, que você não vai dizer, não sei como é que eu vou fazer.
Mas tem uma coisa, se você consegue explicar tudo o que está acontecendo no seu ministério, é porque Deus ainda não começou a trabalhar. Porque quando Deus começa a trabalhar, você não consegue explicar mais nada. Porque Ele faz coisas extraordinárias. Eu vim aqui dizer para você, a gente perde a paixão quando o nosso foco ele está no nosso trabalho, no nosso projeto. Mas quando a gente coloca o foco naquele que nos chamou, e naquele que disse que estaria conosco, que tem toda a autoridade no céu e na terra, a gente vai aprender a depender da glória desse Senhor. E Deus vai confirmar a sua liderança com os prodígios, sinais e milagres que Ele faz na sua vida, querido. Tem alguns que vão dizer, depois que você tiver algum tempo no mesmo local, esse negócio parece maluco. Mas ele não vai falar. Assim, bom, Deus deve ter falado alguma coisa para esse homem. Porque ele não... já vi isso acontecer outras vezes. Então Deus deve ter falado alguma coisa para ele. E o temor do Senhor vem, porque a gente não está aqui para fazer a nossa obra. A gente está aqui para fazer a obra do Senhor. E a igreja começa a responder, porque ela entende que não é ela que faz. Que ela crê no imponderável de Deus, nos milagres de Deus, nas potencialidades de Deus. Queridos, nós não estamos sendo controlados pela economia de mercado, nós estamos sendo controlados pela economia do reino. E o rei que manda. Eu queria terminar essa primeira parte, para a gente fazer um intervalo, senão vocês vão mandar embora logo, né? Mas eu queria fazer uma dinâmica de oração aqui, para a gente terminar essa primeira parte, tá? Eu vejo que muitos estão aqui acompanhados, né, das suas esposas. Então, eu vou preferencialmente começar com esses que estão acompanhados, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque vocês estão na mesma igreja, no mesmo ministério, estão vivendo os mesmos problemas, as mesmas lutas. E aí, a pergunta que eu queria que vocês respondessem um para o outro, ou lançassem um para o outro, a primeira é, o que o Espírito Santo está ministrando para nós que tem a ver com o nosso ministério? O que ele falou conosco? Então ele vai falar uma coisa no coração da esposa, vai falar outra coisa no coração do marido, não é? E vocês vão compartilhar. E depois vocês vão orar e dizendo, Senhor, confirma essa palavra na nossa vida e nos dá coragem para que a gente siga nesse rumo. Lembra da oração de Atos 4? Né? Ele disse, dá-nos intrepidez enquanto nós anunciamos a tua palavra e confirma essa mensagem com os teus prodígios, sinais e milagres. Essa é a oração que a gente vai fazer. O Senhor está ministrando alguma coisa, Ele está falando alguma coisa. Os dois vão estar sentindo isso. Um vai falar, quem sabe, num viés, outro no outro, porque são dons diferentes. Louvado seja Deus. Mas se vocês entenderem que isso é ministração do Espírito, vou dizer, Senhor, dá-nos coragem e confirma isso com os teus sinais, prodígios e milagres. Os colegas que estão sozinhos, tá? Eu vou pedir para fazer duplas, tá? E poderem fazer a mesma coisa. Você vai falar do que você recebeu de ministração. O que é que você está sentindo no seu coração? Olha, eu ouvi isso e eu queria dividir com você. Vai ouvir o colega, o que é que ele está dizendo, e vai dividir com você, e depois vocês vão clamar ao Senhor. Senhor, se isso veio do Senhor, então que o Senhor nos dê coragem e confirma isso com os teus sinais, prodígios e milagres. Creem nisso?